Tivemos aqui um Batista, que realmente chegou ao top e agora, pelos vistos, está a cair, mas revela também que a justiça brasileira, independentemente de estarmos a falar num país que tem algumas carências bastante latentes em algumas áreas, consegue efetivamente pôr estes pulhas na prisão. Foram 11,2 bilhões de reais de buraco que deixou a OGX. Certo. 11,2 bilhões, isso não é nada, repara, isso é metade da TAP. E ele vai para a prisão 50 milhões. A TAP é o dobro disso, não é? E o BES é ainda mais, portanto, quer dizer, é um menino o Eike Batista em comparação com o que acontece em Portugal. Eu tenho 200 mil razões para não gostar dele. Esperem porquê, ok? Então, perdi com ele. E nem foi em euros ou em reais? Não, em euros. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Oceano Azul. O meu nome é João Cabral, eu sou diretor executivo da Startup Sintra e comigo tenho 3 fantásticos empreendedores para falarmos sobre os temas de atualidade, negócios, startups e tendências. Tenho comigo então o Nuno Silva, que é um dos primeiros criadores de marketplaces em Portugal, CEO da YouReplay, Business Angel também de diversas startups. Stefano Moraes, cofundador da Indico Capital Partners, a empresa líder de capital de risco com sede em Portugal. E Tim Vieira, CEO da Brave Generation e membro da primeira temporada do famosíssimo Shark Tank de Portugal. Nuno, faz-me aí o teu pitch, dá-nos aí a tua apresentação em 1 minuto. Olá, João, muito obrigado por me teres convidado para participar neste podcast. Provavelmente não devia muitas vezes que não aceitou o convite e deve ter sido dos únicos que sobraram, mas obrigado na mesma. Para mim é um privilégio estar aqui num podcast que fala sobre negócios, porque infelizmente estou fechado em casa e a minha mulher está farta de me ouvir falar sobre negócios e já me mandou sair de casa várias vezes. E pronto, isso para mim é ótimo. A nível de apresentações, pronto, como já disseste tudo, eu sou empreendedor desde sempre. Atualmente estou mais focado numa startup ligada ao desporto e ao entretenimento chamada YouReplay. Stefan, força! É assim, é um prazer estar aqui, João. Em particular, o Nuno já deu mais ou menos a dica, mas isto foi a minha desculpa perfeita para sair de casa, porque já não era possível ficar mais. Era impossível tecnicamente fazer isto desde casa, eu tive que ir para o escritório, era daqueles motivos inadiáveis que eu acho que a polícia ia compreender seguramente, pelo menos se vivesse comigo, compreendia seguramente que eu tinha que sair de casa um bocadinho. E portanto é um prazer. Stefano Moraes, sou fundador da Indico, investidor profissional de Venture Capital em muitas startups, daquelas mais conhecidas e algumas ainda não conhecidas. E para trás fui empreendedor, fui CEO, consultor em vários países, banqueiro de investimento em uma dúzia de países. Originalmente engenheiro, mas kind of false, porque depois fiz um MBA em Harvard e, portanto, não, a engenharia não é assim o meu forte. Por isso tenho outra sócia que percebe mesmo a sério. Muito bem. Tim! Ok, olha, obrigado também. Eu só vim porque eu vi que ia atacar o Nuno Silva e o Stefano Moraes, então eu disse, tá bem, então eu vou. Porque eu estou com tantas saudades de fazer mais um webinar ou falar no Zoom, ou sei lá o que é, estar a olhar para um computador, e eu detesto esse computador, porque estou agora a olhar para mim e estou a ver que estou com ainda mais cabelos brancos nesta segunda vaga que estamos a ter, ou terceira, já nem sei onde andamos, então estou mesmo a ver se esta vacina resolve isso tudo para eu não ter que olhar mais para mim em reuniões. Prefiro ter reuniões onde olhar para os outros e não me vejo. Okay? Mas, olha, estou contente de estar aqui, obviamente também, quem sou eu? Também sou alguém um bocadinho optimista, tento fazer coisas realistas, mas muitos erros, muitas vezes que já falhei, mas ainda estou cá, graças a Deus, e alguma sorte também aqui, não perder tudo cada vez que perdi alguma coisa, mas não é gambling, então sempre guardava alguma coisa de lado, e diga aqui ao meu Stefano, que era banqueiro, só para dizer. E agora, estou a querer ouvir um bocadinho desta conversa, e o que vamos falar, really great. Ok, estar aqui. Bom, vamos arrancar. Tínhamos aqui uns temas para tratar. Os primeiros temas estavam encontrados dentro da atualidade. Nuno, começo contigo. Escolheste falar sobre o Eike Batista. Alguma razão em particular? Investiste em algum poço de petróleo da OGX? Não, por sorte não. Aliás, este é um dos primeiros temas que escolhi falar, mas também queria dar só aqui um pequeno lamiré, como é que um dos homens mais ricos do mundo foi
desde 2012, salvo erro, o homem mais rico do Brasil. Como é que depois acaba numa situação um pouco clamorosa de acabar por ter 58 anos, vejamos, de pena de prisão. Mas acima de tudo queria falar sobre o seguinte, que é, tivemos aqui um Batista, que realmente chegou ao top e agora, pelos vistos, está a cair, mas revela também que a justiça brasileira, independentemente de estarmos a falar num país que tem algumas carências bastante latentes em algumas áreas, consegue efetivamente pôr estes pulhas na prisão. Enquanto Portugal, por exemplo, devia aprender um bocadinho mais com o Brasil nesse sentido. Continuamos a ver a malta que fizeram aí uns desfalquezitos e tal, na boa, e no Brasil eles lá não brincam. Pronto, basicamente era isso que eu queria aqui destacar. Não quero bater no Eike Batista, até porque eu acho que o Eike Batista seguiu pelo caminho errado, mas é um homem brilhante, na medida que ele conseguiu atrair um conjunto de investidores e até a própria população a investir nas suas empresas, que estavam cotadas na Bovespa, que é tipo o PSI 20 do Brasil, e realmente é uma pena este aumentar a estar a passar por este flagelo. É merecido, obviamente, mas se tivesse feito as coisas como deve ser, se calhar estávamos a falar aqui num grande empreendedor. Pronto, e era basicamente só isso que queria dizer. Foram 11,2 bilhões de reais de buraco que deixou a OGX, a empresa petrolífera. Ele depois também tinha mais uma outra empresa que era de mineração, creio eu, e já são 58 anos de sentença que ele tem para... Não, exatamente. Não sabemos se vai ficar por aqui, se ainda vai continuar mais. A sorte é que ele está em prisão domiciliária, por isso acredito que ele não esteja assim em muito más condições. No entanto, só para terem aqui uma noção, o Eike Batista chegou a ter uma avaliação de 30 Bs, e o que não é brincadeira, não é? Se olharmos agora para o Jeff Bezos ou para o Elon Musk com avaliações parecidas, ele naquela altura, há 8 ou 9 anos atrás, ter uma avaliação destas era realmente muito interessante. Claro que muito motivado por um ativo altamente especulativo. A OGX valia muito dinheiro em bolsa, toda a gente era a melhor coisa que existia, toda a gente tinha lá dinheiro, e como diz aquele ditado do Wall Street, não é? Quando toda a gente diz que é para comprar, está na altura de venderes, não é? Alright. Stefan, trouxeste-nos aqui um tema ainda hoje de manhã, estava a dar nas notícias, realmente aqui um efeito tecnológico fantástico, a chegada de 3 rovers ou naves a Marte. Partilha connosco um pouco esta temática. Claro. Eu queria só dizer que, pensando bem, se o Eike Batista estourou com 11,2 bilhões de reais, foi o que tu disseste, João, não foi? Certo. 11,2 bilhões, isso não é nada, repara, isso é metade da TAP. E ele vai para a prisão 50 milhões. A TAP é o dobro disso, não é? E o BES é ainda mais, portanto, quer dizer, é um menino o Eike Batista em comparação com o que acontece em Portugal. Exatamente. Para a prisão, aqui, pelo contrário, não aconteceu nada até agora. Mas pronto, a chegada a Marte 3 rovers, acho incrível. Assim, eu quando era pequenino eu gostava de ser astronauta, depois queria ser o James Bond, mas nem uma coisa nem outra aconteceu, pelo menos por agora. E eu acho que isto mostra realmente como a humanidade, e depois eu só vou tentar falar só de coisas positivas neste podcast, tem uma capacidade realmente de sonhar e de inventar incrível, ou seja, os Emirados, a China e os Estados Unidos, e ainda por cima não foi só os Estados Unidos e a Rússia, ou os Estados Unidos e a Europa, foi também a China, obviamente, e ainda mais incrivelmente os Emirados Árabes Unidos, conseguiram fazer chegar robôs a Marte e aterrá-los, espero eu, não sei se já chegaram todos ou não, e vão recolher amostras e vão tirar fotografias e vão recolher dados e vamos ver se existem alguns marcianos, nem que sejam pequeninos, em forma de bactéria. E, portanto, acho que é incrível, acho que é um motivo de celebração, um motivo de esperança. E para quem trabalha em tecnologia como eu e em investir em empreendedores com grandes ideias e com muitos deles que querem fazer os tais moonshots, isto neste caso é um Mars shot, acho que às vezes as pessoas esquecem-se da profundidade que é preciso ter a nível tecnológico para fazer acontecer uma coisa destas, não é? Às vezes nem é preciso uma coisa tão complexa, não é? Para fazer uma mesa é difícil fazer um copo, um garfo bem feito, enfim, são máquinas que estão por trás, que foram criadas por pessoas, pensaram naquilo, e acho que para quem não... As pessoas às vezes não pensam, veem os carros assim à volta, fazer um carro é uma coisa muito complicada, são centenas de anos de desenvolvimento tecnológico. Agora imagina fazer uma nave e depois fazer uma nave que vai a Marte e que deixa lá um robô, ou vá, um satélite e uma nave espacial de alguma espécie que consegue ir até Marte. É incrível, acho que é a notícia da semana, até para não estarmos sempre a falar de vacinas e de Covid. Mas eu já vou falar de vacinas a seguir mesmo. Já lá vamos bater. Mas de facto são 3 naves, cada uma com a sua proposta diferente. A dos Emirados Árabes Unidos, na verdade, vai explorar a atmosfera, vai ficar pela atmosfera a explorar e tentar perceber como é que Marte perdeu o seu ar. A chinesa, que é Tianwen-1,
vai estudar a geologia, e a Perseverance, da NASA, vai estudar evidências de vida microbiana em Marte. E uma das coisas que me surpreendeu na notícia de manhã é que só é expectável que eles depois tenham os resultados físicos daquilo em 2031. Portanto, só daqui a 10 anos é que as amostras estão de volta aqui à Terra. Portanto, ainda estamos aqui neste... Já lá chegamos, fantástico, brutal, mas reparem como ainda é um espaço de tempo. Claro. E chegámos lá rapidamente, que é uma coisa curiosa, não é? Portanto, chegar lá foi muito rápido, porque aproveitaram, não sei, a conjugação de trajetórias dos planetas para apanhar alguma boleia dos campos gravitacionais e por aí fora, não sei. Mas agora, entretanto, os planetas devem estar a ficar cada vez mais longe e, portanto, se calhar agora vêm contra o vento ou contra a maré. Tal e qual. Stefano, quando lançaste este tema, eu fiquei um bocadinho... Também não é um tema que eu domino muito profundamente, mas gostava de perceber se tinhas alguma sensibilidade em relação a isto. O Programa Espacial Europeu, todas estas tecnologias, estes desenvolvimentos, na verdade, depois têm um transfer grande para a área da mobilidade, não é? E a Europa tem aqui um histórico muito grande na área da mobilidade, com todas as empresas de automóveis, etc. Tens noção se em termos europeus as coisas conseguimos acompanhar, ou também é mais um setor onde a tecnologia a nível europeu está a ficar para trás? Não, é assim, eu não acho que haja, em geral, setores em que a tecnologia europeia esteja a ficar para trás. O que fica para trás depois são as empresas europeias decorrentes dessa tecnologia, porque nós claramente temos a tecnologia e a engenharia e a ciência igual ou melhor do que qualquer outro sítio. No caso especificamente da Agência Espacial Europeia, tem sido feito um trabalho muito profundo na Europa inteira, e inclusivamente existe também a Agência Espacial Portuguesa, agora há cerca de 2 ou 3 anos, que está a ter alguma influência à volta do país, em estabelecer parcerias com várias incubadoras e aceleradoras à volta do país. Aliás, eu estive envolvido, fui a júri desse programa de quais é que iam ser as aceleradoras que iam, digamos, estabelecer essa parceria com a Agência Espacial. E há imensas coisas relacionadas com o espaço que a pessoa não diria que são relacionadas com o espaço. Portanto, ir ao espaço não é só mandar satélites e naves espaciais. Muitas coisas têm a ver com telecomunicações, outras têm a ver com recolha de dados e por aí fora. E, portanto, há imensos negócios em Portugal relacionados com o espaço, e eu acho que a Europa não está atrás. Muito bem. Tim, New Normal, fala-nos desta nova tendência. O que é este New Normal? Eu não vou falar mais nisso. Vamos falar nos tópicos do Nuno e do Stefano, são mais interessantes. Eu só vou dizer que eu não gosto de New Normal, eu não quero saber de New Normal. Eu vejo muita gente dizer que a gente estamos melhores e estamos a gostar mais disto. Eu não gosto nada mais disto. Também não quer dizer que quer voltar como era, mas eu acho que estou a chegar ao ponto que it was better, screw it. Acho que estamos aqui num ponto disso. Mas assim, fiquei mais forte, de conseguir focar-me em coisas interessantes. Não vi muito series para casa, até fiz outras coisas, então, mas para todos aqueles que viram muito series, well done, mas não é o que eu quero, ok? Então só vou falar aí, mas gostava de falar no Ike Batista, para voltar aqui ao Nuno, e eu tenho 200 mil razões para não gostar dele. Perceberem porquê, ok? Então, perdi com ele. E nem foi em euros ou em reais? Em euros ou em reais? Não, em euros. E nem foi por causa de ganância, mas foi um bocadinho por causa que alguns daqueles outros que não foram para a prisão de um banco que puxava muitos dos produtos que eles tinham. Okay? Então, eu não sei, se calhar em Portugal, Nuno, a gente não conseguimos pôr eles em prisões porque não há espaço nas prisões, porque parece que no Brasil também tem esse problema, é por isso que o Ike está em casa. Mas eu até não vou dizer nada, mas eu acho que vi ele no Super Bowl com a Gisela a ver o Tom Brady a jogar. Então não sei se ele está mesmo na prisão. Sério? Okay. Vou deixar isto aqui. Pode ter rumor. Não dizem, it could be a rumor, não sei. Mas o que o Ike Batista me ensinou é amar e perdoar. E não estou chateado com ele, não quero saber se ele esteve no Super Bowl ou se está em casa, mas fico super chateado com aqueles que mesmo não são punidos por o que acontece, because that really pisses me off. Eu acho que a gente estamos a dar exemplos super maus, estamos a dar exemplos que, vamos lá dizer, até pessoas que vêm de países que são menos developed, começam a ver que a gente somos iguais, e isso é muito triste, ok? E estamos a ver a Isabel dos Santos a ser punida por todo lado e a gente não conseguimos fazer nada aqui. Então, isso é o que eu às vezes fico triste, e eu acho que
até a gente começar a fazer isso bem feito, não vamos ter líderes que têm valores, nem têm éticas, porque às vezes até parece que são mais espertos, e a gente até diz, pô, os gajos são espertos, olha como conseguiram. Está a perceber? E isso it's totally wrong. No lado de Moz, incrível. Eu nem percebo como é que conseguem fazer essas coisas. E eu tenho uma assinatura do Armstrong, do Neil Armstrong, que foi à Lua e isso tudo, então eu sempre gostei também de pensar grande, né? Eu fico maluco, é que naquele tempo, quando foram, nos anos 60, o telefone que a gente temos hoje na mão tem 100 vezes mais power que tinha... Capacidade. Tudo o que eles tinham. Então, aí eu fico mesmo admirado como é que era possível. E um dia, também, 50 anos de agora, as pessoas vão dizer, pô, como é que eles conseguiram com aquilo que eles tinham? Então, isto aqui é amazing. As coisas incríveis acontecem aqui no mundo. Ok? It's really incredible. Sim, sim. Eu também acho que, de momento, a Space Force Europeia, não sei se são amazing. Eu acho que estamos num período que a gente nem consegue dar vacinas em Europe. Então, isso é o que eu detesto. Foi o que o Stefan disse. Eu não quero falar de COVID e os números. Não, mas vamos falar. Mas eu queria dizer uma coisa ao Timo. O Timo estava aqui a dizer que nós éramos tipo uma vergonha, que era mais ou menos uma economia emergente que não consegue condenar as pessoas. Mas nós não somos uma economia emergente. Nós somos uma economia submergente, que é muito pior. Que é, as emergentes ainda estão a emergir. Nós estamos sempre a submergir constantemente. Década após década a submergir. Eu acho que eles até estão já a tapar o teu volume. Estavas a falar e já... Cuidado, Stefano, cuidado aí. Estava debaixo de água. Mas era o que eu estava a dizer. Pá, estamos aqui. Eu já não olho para... Eu tenho todo o respeito para as mortes e isso tudo e fico super triste e estão nas minhas orações todos os dias, as famílias, mas não consigo olhar mais para números de pessoas que estão a apanhar COVID ou que estão a morrer por COVID, porque a gente não consegue fazer muito aí, é um vírus no fim. Mas no lado da vacina, que a gente consegue fazer coisas e conseguimos controlar, estamos a falhar drasticamente. Eu estava a ver os nossos números, agora estão atrás do UK e todas as semanas muito mais atrás do UK. Então eu não percebo qual é a força que a gente tem de estarmos unidos, porque não conseguimos comprar elas e não conseguimos dar elas. E depois, quando damos às pessoas erradas. Né? Ou deitamos metade fora. E eu também vou dizer aqui que eu não sei se eram erradas, porque como aquilo já não foi testado em animais, se calhar é melhor a gente começar a testar nos políticos que a gente ama tanto, vamos dar a eles primeiro e ver o que acontece. Não sei, okay, só estou a dizer. Mas, então não vou falar em New Normal, valeu a pena falar. Mas... Stefan, pegando no tema das vacinas, tinhas lançado aqui uma temática também da produção de vacinas da Moderna. Explorar aí um bocadinho o tema. Sim, não, é fascinante, porque outro dia num destes mais inúmeros Zoom calls, tive a oportunidade de ter um Zoom call com o CEO da Moderna, que é o Stefan Bancel, que fez o MBA também em Harvard e acabou em 2000, e basicamente ele contou a história de como é que aquilo tudo aconteceu, e eu vou tentar replicar sem cometer nenhum erro, e abreviando, obviamente, para cometer ainda menos erros. Mas, essencialmente, eles já andavam a estudar vacinas para o MERS, creio, há alguns anos, nos últimos 2, 3 anos. A Moderna é uma empresa de biotecnologia que tem vários produtos, várias vacinas e medicamentos em desenvolvimento, e basicamente andavam com o famoso Dr. Fauci a tentar encontrar uma solução para gripes daquela natureza, quando aconteceu o Covid. E aparentemente, quando a China publicou o DNA do vírus, no dia 13 de janeiro, 14, já não me lembro, eles em 24 horas tinham o desenho da vacina completa, que é uma coisa incrível, não é? Ou seja, em 24 horas, por causa dos estudos que já tinham feito e tinham, digamos, um modelo montado para como é que, tendo o DNA do vírus, como é que tinha que ser a vacina, em 24 horas os computadores produziram, digamos, um modelo matemático de como é que se tinha que fazer a vacina. Mas depois havia um problema, e o problema era que a vacina não existia, tinha sido testada, menos aprovada. Esses processos normalmente demoram anos e anos, neste caso até poderiam demorar só um ano, como aconteceu pela emergência mundial. Isso também nos faz pensar como é que deviam ser vacinas lançadas de agora em diante, mas enfim. Só que não havia ninguém que tivesse dinheiro para produzir uma vacina que não estava nem testada, nem menos aprovada. E, segundo o Stefan, basicamente, todos os governos do mundo inteiro e todas as grandes instituições
e NGOs e institutos de todo o mundo recusaram basicamente adiantar o dinheiro para se começar a produzir uma vacina que não se sabia se ia resultar ou não, o que é compreensível, de certa forma. E a forma como isto foi resolvido foi uma colocação de ações, digamos, da Moderna em bolsa, em Nova Iorque, em que o banco de investimento, que foi a Morgan Stanley, por acaso eu trabalhei há muitos anos atrás, quando era muito júnior, tomou firme essa operação de produção, digamos, de financiamento e de colocação no mercado dessas ações da Moderna, que depois conseguiu colocar e que depois resultou realmente na produção começar em paralelo, e por isso é que nós, pelo menos da Moderna, temos hoje em dia vacinas e não temos que esperar, não temos que esperar até dezembro, quando elas começaram a ser aprovadas, para então começar um ciclo de produção que ia demorar um ano. Portanto, fala-se muito às vezes de setor privado, porque os mercados capitais, porque Wall Street, porque não sei o quê, mas se não fosse a força do mercado e do mercado livre e dos atores financeiros a funcionar, dos fundos todos que investiram na Moderna, fundos parecidos com o meu, de outras áreas e obviamente maiores, a investir durante anos em ciência, se não fosse também os Estados à volta do mundo a investirem na produção de cientistas e em base research, mas depois também o setor privado a entrar com capital de risco, que é mesmo o termo, hoje em dia não havia vacinas. Tínhamos que esperar anos por vacinas, não é? E, portanto, às vezes faz-me confusão estas coisas dos hospitais privados, públicos, uns são filhos, outros são enteados, quando na realidade, se não houver uma colaboração entre todas as partes, não se consegue resolver um problema. E achei que foi uma história fascinante de como é que, em primeiras 24 horas, se cria uma vacina, obviamente com todo o trabalho que tinha sido feito para trás, e depois, durante um ano, conseguiu-se produzir, vendo ao mercado de capitais, que muitas vezes são o vilão, mas que desta vez, e muitas outras vezes, obviamente, é o capital que aparece para realmente fazer o mundo avançar e para salvar vidas. Tim, é por isto, temos aqui um bom exemplo do capitalismo a funcionar, não é? É por isto que consideras que é necessário um bom capitalismo ou que é possível melhorar o capitalismo que temos? Eu acho que temos mesmo melhorar, porque se não melhorarmos, eu acho que o vírus vai ser o mínimo dos nossos problemas, ok? Eu concordo com o Stefan, o capitalism ainda é a melhor solução de tudo o que temos no mundo para criar riqueza e para tirar pessoas de pobreza para cima, ainda é. Só que a gente precisa de um good capitalism. Estamos a chegar a um ponto que estamos a ter 1% da população, ou nem vamos dizer 1%, mas vamos lá dizer, sei lá, à volta de 50 pessoas que valem o mesmo de metade do mundo em valores, na riqueza que eles têm. Estamos a ter, como vemos agora, com a corrida, o homem mais rico muda agora quase todas as semanas. It's amazing o que eles têm e tudo, e sim, mereceram, mas não mereceram isso só de sozinhos. A Amazon, se a gente dizia, olha, vamos montar na Nigéria e não precisas pagar nenhum tax e boa sorte, vamos ver se a Amazon tomava o mundo. Eu acho que tem muitas coisas feitas que merece haver taxas e tudo isso. Mas eu acho que os números que me doem mais é a gente olhava para 1979, um número que eu tinha visto, que eu tinha feito um post um tempo atrás, onde um CEO ganhava em média 8 vezes o que ganhava um typical worker, agora em dia passa de 500 em muitas indústrias, 800 vezes do empregado típico. E eu acho que aí é que estamos a começar a perceber, porque estamos a ter muitos shareholders que querem quarterly profits, tudo a ser feito muitas vezes para dar esse quarterly profits, menos investimento ou menos dar mais dinheiro às pessoas lá mais para baixo, para poderem ter mais salários, ou research, ou tudo, ou o dinheiro que entra é para buybacks de stocks. Então, uma coisa que eu não percebo, o Stefan se calhar depois pode explicar melhor, mas os mercados continuam a bater novas métricas quando eu não estou a comprar nada novo, nem quero, eu estou à espera de viajar, nem quero saber de um carro, não quero saber de nada. Então, eu não percebo se é buybacks, o dinheiro entra todo em buying back stock, what's going on? E eu só acho que a gente precisa de um beta capitalism, porque capitalism, sem dúvida, é coisa, mas eu também olho para o capitalism nos Estados Unidos, e no último ano foi very socialist. Mandaram cheques para casa, pagaram a empresas para ficarem abertas, healthcare went free, com tudo o que era COVID. Então, eu acho que a gente precisamos ter aqui o melhor dos dois mundos e não ter tanto medo de um lado ou do outro, e começamos a perceber que não é tudo extreme left e extreme direita. Temos que perceber que está tudo mais ou menos no meio.
Em termos das vacinas, ontem estava a ouvir o Hot Talk, o Stefan Secker, é o meu favorite interviewer depois do João Cabral, e posso dizer, admirei-me ao ouvir que a vacina russa eles deram a lot of technology e explicaram a todas as outras vacinas onde estavam. Obviamente, começaram a experimentar ela mais cedo que noutros países, okay? Então conseguiram também ter isso, mas o technology, they actually shared it. E foi bom começar a ver como é que às vezes, quando estamos todos com medo, que conseguimos fazer pontes rápidas, okay? E isso também foi super interessante. O que eu também ouvi ele a dizer é que a deles é based em old school technology, coisas que já funcionam e vacinas que já estão a ser dadas às tropas americanas desde 1950, e que as novas é uma technology que, according to o russo, é unproven. Ele era o CEO do Russian Investment Fund, ok? É unproven. E por isso é que eles estão a ter tantas pessoas a querer levar a deles. Então, eu não sei, because eu ainda não levei, né? Eu estou low risk, super low risk. Eu sou fininho, não tenho any problems, então estou ok, não estou a beast nem nada, estou ok. Mas estou a dizer, it's amazing como é que isto está tudo a acontecer no mundo, né? Sem a gente dar testes animais, como eu tinha dito, sem a gente fazer nada, we all now having to get vaccines. So it's interesting. It's interesting. Muito bem, Tim. Eu, na altura, quando tocaste neste tema, eu lembro que havia umas publicações do Ray Dalio sobre reformar o capitalismo, super interessantes. Eu creio que ele publicou aquilo no LinkedIn dele. São umas teses bastante desenvolvidas, não é apenas um shout-out ou porque é um microblog, é algo com propostas muito interessantes e que vale a pena ser estudado, porque, de facto, o modelo como está, sendo o melhor modelo que temos até hoje, falha aqui qualquer coisa. Acho que podemos depois um dia, se calhar, fazer um podcast à volta deste tema. Mas é só à França, quando começaram a cortar por gelatina as cabeças a todos que eram bourgeoisie, que eram os ricos, foi um bocado quando houve aquele income gap, vamos lá dizer. E eu acho que agora pouca gente quer perder a cabeça. E o Elon Musk, com o terreno da África do Sul e tudo, tudo bem, pode viver um dia para nós, mas para agora a cabeça dele ainda está cá. A gente tem que começar a fazer soluções aqui antes de pensarmos muito mais como é que vamos fugir daqui. Okay? Sorry. Nuno, passando aqui para um outro exemplo de capitalismo, que é o desporto, fala-nos aqui deste negócio que aconteceu, que eu nem sabia, por acaso tinha passado completamente ao lado, da Maikuju. Primeiro, se calhar é melhor explicar o que é a Maikuju, porque pode haver pessoal que não sabe o que é. Pois é, olha, eu a Maikuju tinha reparado neles na altura que eles fundaram, porque como tem algumas ligações a espaços esportivos, eles estavam a tentar promover a sua tecnologia. Basicamente, o que é a Maikuju? A Maikuju é uma tecnologia, eles inventaram uma tecnologia de streaming de long tail. O que é isto? Basicamente a maior parte dos jogos que tu tens, que são streamados ou que são transmitidos, são da primeira divisão, ou são aqueles mais importantes. Então, eles são dois fundadores, que é o João e o Pedro Preza. Eles estavam imigrados e, entretanto, na altura, o Boa Vista estava na primeira divisão, mas depois desceu, devido àqueles problemas financeiros, desceu para um escalão inferior, e eles deixaram de ver o Boa Vista enquanto estavam lá fora. Então decidiram criar esta startup para dar a visibilidade ao seu Boa Vista e também a outros Boa Vistas que realmente não tinham a capacidade de aparecer num stream. A coisa correu tão mal ou tão bem que eles, o ano passado, ali em novembro do ano passado, foram adquiridos nada mais nada menos pela Eleven Sports, que é só a empresa que detém os direitos da Champions League. Estão a ver o que é que está aqui envolvido, que viram na Maikuju uma oportunidade de não só ficarem com os direitos dos grandes jogos, como também terem já uma pontinha para ligas inferiores. Eu não sabia nada disto, eu só soube disto porque quis falar com eles acerca da startup, de uma parceria que estamos aqui a tentar desenvolver. Quando reparei nesta situação, fiquei super contente, ou seja, uma startup portuguesa, promovida por dois founders portugueses, a ser adquirido por o maior player atualmente de direitos televisivos
aqui de futebol na Europa, e eles também têm outros esportes, e fiquei mesmo muito contente. Os valores deste exit não foram revelados, mas isso eu acho que não interessa. Eu acho que no fim do dia o que interessa é revelar que mais uma vez uma startup portuguesa conseguiu sair fora deste ecossistema e está a transmitir por todo o mundo. Eles atualmente têm milhões de jogadores e milhares de jogos a transmitir na sua plataforma. E tem uma curiosidade interessante. Eles permitem, por exemplo, porque podes-me dizer assim, então, mas já não existe o YouTube, o que é que estes gajos estão a fazer a mesma coisa? Não. A diferença é que estes gajos desenvolveram um sistema que lhes permite, por exemplo, tu, sendo um clube de local, colocares, por exemplo, um conjunto de patrocinadores e esses jogos que são transmitidos, os patrocinadores pagam um X ao clube. Isto de uma forma muito simples, ou seja, de outra forma os clubes apenas filmavam os jogos, tinham que ter um servidor de streaming, tinham que ter os layouts do scoreboard, tinham que ter uma série de coisas, e eles simplificaram isso tudo na plataforma deles e permitiram um clubezinho de bairro transmitir para todo o mundo com patrocinadores, com scoreboards e com toda a tecnologia disponível por um preço irrisório. Sinceramente, eu acho que eles, para clubes pequenos, acho que nem cobram nada, levam uma sharezinha da publicidade. Achei que devia destacar aqui neste primeiro programa este exemplo de sucesso. Eu lembrei-me, quando tu lançaste isto, eu lembrei-me, puxou-me logo a ideia aquele projeto criado pelo Mark Cuban nos anos 2000, que foi uma venda gigantesca depois para quem comprou, creio que foi a Yahoo, salvo erro, que era o Broadcast.com, que também começou assim mas nem era vídeo, era rádio, não era? Acho que a ideia que eu tenho aqui que era rádio, em que tu podias assistir aos jogos lá das segundas ligas e das universidades, não sei o que havia da rádio por todo o país, e na loucura do .com, a Yahoo pagou 6 bilhões de dólares por aquilo. Dizem que foi das compras mais idiotas porque aquilo depois acabou por rebentar e eles não... Pronto, é mais uma daquelas histórias de bust, mas pronto. Sem dúvida. Nós por acaso conhecemos bem a empresa. A empresa, ou seja, a MyCujo, ou seja, passou aqui, analisámos a empresa aqui há 2 anos, super interessante, os 2 irmãos estavam na Holanda, não é? E gostámos imenso da empresa, na altura não fazia assim, não encaixava totalmente na nossa tese, provavelmente enganámos, não é? Como é óbvio. Não sei, ou seja, também depende, lá está. Provavelmente. Nunca se diz. Provavelmente. Provavelmente. Mas que também, como nunca se diz os valores dos exits, também nunca se sabe, não é? Porque nós, a maior parte, não estou a dizer que é o caso, mas a vasta maioria dos exits que saem na empresa são falsos. Basicamente, todos falsos. Ou então as empresas são integradas por €1 e às vezes ainda os acionistas têm que pôr dinheiro para elas serem integradas nos tais supostas aquisições que nunca existem. Eu podia-vos dar tipo 10 exemplos, todos basicamente os que têm sido nos jornais nos últimos 5 anos são todos falsos, basicamente. E nós sabemos, este por acaso não sei e tenho esperança que não tenha sido assim, aliás tenho a certeza, porque era realmente uma empresa interessante e portanto prefiro pensar que nos enganamos do que seja mais uma como todas as outras que os founders dizem que fizeram exit e não fizeram. Muito bem, esperemos que não. Tim, fala-nos daí do Brave Generation Academy. Estou curioso, conta-nos, o que é que vocês estão a cozinhar? Good, olha, fico contente de ouvir que o Stefan disse que falhou naquela aposta, porque é bom, porque todos que irem à Indigo é uma porcentagem tão pequenina que vão ter financing, então continuam a experimentar, porque se todas fecharem logo depois não terem o dinheiro da Indigo, we're screwed. We've got no ecosystem. Então, boa. Okay. Não, pá, é assim, eu também já fui ao Stefan para financing, ele disse-me que não, é por isso que eu fiquei mesmo contente com essa coisa aqui. Eu também já fui ao time. De financing, ele tem que não. Então, não, mas olha, estou muito excitado. Eu hoje, para casa, até escrevi no meu WhatsApp, escrevi a uma pessoa a dizer que parece que eu estou 20 anos mais novo, não parece, mas lá dentro, deep down, estou 20 anos mais novo porque estou super excitado com o Brave Generation Academy. Já estamos a crescer bastante. Temos um platform que tem mais de 6 mil pessoas em 40 países a fazerem o nosso curriculum, que é o British Curriculum, que é o RGCs e os A-Levels, mas agora estamos a fazer hubs, and we're pushing the hubs, e já estamos em 7 países que fechamos já contratos para pôr hubs. Em Portugal temos os primeiros 2 em Cascais, 2 em Porto abrirem e 3 no Algarve. And it's super easy. A gente queremos dar oportunidades a crianças à volta do mundo de poderem ter uma education que vale alguma coisa para eles poderem ter oportunidades para o futuro.
E, obviamente, Zâmbia, África do Sul, Nigéria, é sempre um problema ter, se calhar, as melhores professoras, e agora a gente consegue mesmo ter uma professora que está a ensinar em Londres, Lisboa, Luanda, Lagos, e dar esse standard, só que estão dentro de um hub onde também tem um learning coach que ajuda, e depois liga-se à comunidade onde aprendem com os nossos, o que a gente chama appetizers, já coisas que são reais em skills, e começam a ter o knowledge, os skills e o community. E é isso que estamos a fazer, conseguimos fazer isso com preços super baratos, e aqui as pessoas que pagam mais estão a pagar para outros sítios pagarem muito menos ou não pagarem, então é um bocadinho de um Robin Hood também que estamos a fazer, e é um profit for purpose, you know? Então estamos mesmo a puxar. Não estou too excited em quantos milhões é que vamos fazer, estamos mais excited em quantos milhões de vidas a gente podia mudar, so that's my real passion nisto. Estou com uma equipa super fixe, tenho que dizer, ontem no Clubhouse, quando falamos, eu até quase chorei a dizer obrigado a eles, because it's really, I'm painful. Quando eu estou excitado, I'm like, never stops. Então, WhatsApps at any hours, eu não durmo muito, então, it's been really stressful. E agora queríamos mais uma pessoa to be our CEO, and essa pessoa ainda nem começou, se começa no fim do mês, mas ele já recebeu não sei quantas mensagens, e eu disse, estou a tentar ainda não estou a pagar, but I need, return. So, it's a little bit like that, but super excited com isso que estamos a fazer. Acredito mesmo que vai haver muitas revelations na education, e peço ao Stefan, ao Nuno, quando souberem de boas empresas que estão a fazer coisas em education, podem usar a nós como um platform para terem guinea pigs em crianças. Okay? Então, we can do the test for them, we estamos abertos, a gente somos um sítio que temos escola durante o dia, e à noite até estamos a fazer tertiary. Estamos agora para fechar uma na Nova, na University ali em Carcavelos. Estamos em clubes, estamos até em igrejas temos um hub. So it works anywhere. É super accessible. Okay? E é isso. É isso que me está a não deixar a dormir. Boa, nice, bom saber. Nuno, que projetos para destacar? Um dos projetos mais interessantes dos últimos anos, que na minha opinião não tem ainda o destaque suficiente, que é o The Ocean Cleanup. Partilha connosco. Verdade. Eu selecionei aqui The Ocean Cleanup por vários motivos. Um deles é que é exatamente isso que estás a dizer, que tem que se falar mais nestas iniciativas, porque é importante nós dizermos que somos amigos do ambiente, mas mais importante ainda é fazermos alguma coisa por isso. E foi exatamente isto que o holandês Boyan Slat decidiu fazer. Com apenas 18 anos, este rapaz decidiu montar, ou tinha uma ideia de montar um startup que desenvolvesse um produto que limpasse o plástico e os detritos e o lixo que tanto afetam a nossa humanidade, as aves, a nossa alimentação, e ele não só decidiu ter essa ideia e como desenvolvê-la, e atualmente estamos a falar já numa fundação sem fins lucrativos já muito grande, que já está a fazer uma série de protótipos e já está inclusive na Ásia a ter resultados bastante interessantes na limpeza de oceanos. Eles atualmente têm um roadmap que prevêem, eles em 2021 já querem estar a fazer a limpeza efetiva em grande oceano, não é? Mas também querem em 2025 começar a fazer também a limpeza em rios. Eu recordo-me há uns anos, quando a embaixadora da Índia veio cá a Sintra, não sei se também lá estiveste, estivemos a falar com a embaixadora dela, da Índia, e ela disse-nos que realmente existe um plano de $1 trilhão para despoluir aquele país. E então os rios é um problema muito grave na Índia e noutros países, e esta startup efetivamente pode ser uma solução para esses problemas. O que há aqui a destacar é que quem quiser fazer parte de um projeto deste género pode também participar. Eles têm agora uma coisa muito cool, têm uns óculos que podes comprar por 199 €, que é uma forma de tu ajudares e tu voluntariares algum do teu capital para promover então esta ideia. Se não tiveste nenhuma ideia... Óculos que são feitos do material que eles recuperam do plástico. Exatamente, ainda bem que referiste isso, João, porque eles aproveitaram plástico que estava no Pacífico, eles conseguiram fazer a recuperação e produziram estes óculos. Eu provavelmente hoje vou já comprar uns óculos desses, não sei se são bonitos ou são feios, mas a ideia aqui nem é pelos óculos, é exatamente por ficar muito orgulhoso e querer fazer parte deste movimento. Nuno, e diz-me uma coisa, em comparação com o movimento
todo criado, mediático, à volta da Greta. Na tua opinião, qual é a razão para que haja esta diferenciação de mediatismo e de impacto de um rapaz que cria uma ação concreta, desenvolve uma tecnologia que efetivamente produz resultados, e a outra versão, que é uma versão mais mediática, apenas de conteúdo? Bem, é uma boa questão que estás a colocar. Isto faz-me lembrar aquela Copa do Brasil, como é que se chama, que o Jesus ganhou, aquela Copa dos Libertadores, não é? Que ele até foi convocado para ir a falar lá ao Meier do Rio de Janeiro, saiu em tudo o que era televisão, e agora tiveste o outro português, como é que ele se chama? O Abel Ferreira, exatamente, ganhou, e praticamente não se falou sobre o assunto. Ou seja, o que acontece aqui é que a Greta conseguiu de uma forma talvez um bocadinho mais esotérica conseguir e captar o interesse por parte da comunicação social. Não estou a condenar a Greta está a fazer também o seu papel por um mundo melhor, mas o difícil aqui não é falar, nem é dizer que somos muito a favor do ambiente. O difícil aqui é pôr as ideias em prática, que é o que este chaval fez. Eu posso dar um comment aí. Da mesma fonte que eu tive do Ike estar no Super Bowl, eu posso dizer que o Boris e a Greta estão juntos, estão a começar a namorar, e ela está agora uma Happy Greta. Então, só para eu dizer que eu acho que o canal dela vai também ir para ele, e está tudo ok. Mas eu acho que isto do clean-up é super fixe, é really good, mas eu acho que quando vou a um supermercado ainda, e eu também vou às vezes, a Lídia faz-me ir, eu posso dizer que quando chego a casa e vejo o plástico que vem dentro daqueles... no shopping, eu acho que a gente tem que parar o plástico aqui. Uhum. E depois limpar o que já está lá, sem dúvida, really good, mas temos de parar o plástico aqui. Eu lembro de ter de falar com o Paulo Azevedo, se calhar 2 anos atrás, numa conferência na Nova, e ele disse que até 2025 que o Sonai não ia ter mais plástico. Eu acho que se acontecer isso, eu acho que 10% do plástico no mundo desaparece só com a Sonai. Because it's like... it's amazing o plástico que a gente compramos. E até quando eu estou a tentar, não dá para pôr num papel, porque meus filhos não me deixam, eu tenho que carregar tudo, a gente leva os nossos plásticos, não posso. E no outro dia na Lidl eu esqueci de levar plásticos e tive que ir levar coisas pelas mãos, e foi incrível, porque eles não deixam. Mas é um problema que a gente ainda tem, é o sauce. O sauce é que é o problema. E até haver, I don't know, eu detesto taxas, but alguém tem que começar a perceber que tem que haver new options, porque não dá para a gente só deitar fora. It's like unbelievable. All right, Stefan. Olha, queres fazer já agora só um comentário, é isso? Força. Sim. Ou seja, eu, por um lado, é assim, eu acho que esta questão que o Nuno levantava, já isto é um tema que é apaixonante, eu como faço surf há 35 anos e, portanto, sou um grande ocean lover, isto para mim é muito, muito importante, e tenho visto, em particular na Ásia, com o desastre total do plástico. Porque na Europa, sim, obviamente há um problema de plástico, de produção de plástico, mas nós reciclamos plástico e, portanto, não reciclamos todo, não reciclamos, mas há uma solução, digamos, e ao menos há uma reciclagem. O problema é que em muitos países, e em particular na Ásia e em África, e mesmo na América Latina, obviamente, nos sítios onde há menos capacidade, não se faz reciclagem, e depois isso vai tudo parar ao oceano e a landfills que ficam, enfim, destruídos para sempre. A Greta, o problema, porque é que não se fala tanto no Ocean Cleanup? As pessoas, em termos de marketing, relacionam-se com outras pessoas e com histórias. E as histórias normalmente encaixadas por pessoas. E, portanto, a Greta tem ali uma questão que é uma miúda jovem dos países nórdicos, idealista, que embodied a movement, e portanto isto acontece com muita frequência, que há pessoas que embody movements e portanto tornam-se porta-vozes, e portanto eu acho que a Greta, apesar de todas as críticas que se fazem, obviamente, e apesar de se calhar não passar de, enfim, dizer umas coisas, mas a verdade é que raise the issue, não é? E o raise the issue tem muito valor, e acho que o Ocean Cleanup se calhar também beneficia da Greta de alguma maneira, e portanto acho que todos têm o seu papel. Eu conheço o Ocean Cleanup, acho que é espetacular, e todos nós temos que dar a nossa contribuição, e nós em breve nós já somos um fundo, digamos, aderente e signatário do PRI, que é o Principles for Responsible Investing, fomos poucos fundos a nível mundial que
Early Stage Venture Capital, que são signatários, e em breve vamos lançar aí uma iniciativa muito relacionada com este tema que estamos a falar. Alright. Stefan, continuando contigo, partilha-nos então, tinhas trazido aqui para a apresentação para falar sobre a Nutrium, uma plataforma de 360 graus de nutrição. Sim, ou seja, eu escolhi esta porque eu acho que, pronto, estes dois últimos temas que eu vou falar, depois já o outro também vem na sequência, tem muito a ver realmente com o bem-estar. Nós temos 20 empresas no nosso portfólio, as empresas em geral têm corrido muito bem, mas depois há umas que se vê que realmente têm em particular beneficiado desta crise. Uma delas, recentemente, anunciámos uma série A da Zen Club no Brasil, porque as pessoas estão a ficar malucas, precisam de coaches e terapeutas e psicólogos para as ajudarem online, já que não podemos ir ao consultório e não vale a pena estarmos a perder tempo a ir no trânsito ao consultório. E outra onde investimos agora recentemente e que temos também bastante esperança é a Nutrium. E o que é a Nutrium? Basicamente uma empresa de Braga. As nossas empresas são quase todas de vários sítios e não muito de Lisboa. Portugal tem realmente hubs fantásticos por todo o país. E é uma plataforma 360 graus de nutrição, ou seja, começou por ser software as a service para os nutricionistas gerirem os seus clientes, as suas bases de dados, para agora estar a passar a ser uma plataforma em que qualquer pessoa pode ir lá escolher e selecionar um nutricionista com quem possa ter as suas consultas. Obviamente, da parte dos nutricionistas, os nutricionistas vão gerir a consulta, vão fazer a consulta online, vão cobrar a consulta, mas também está cada vez mais a integrar com marcas e produtos de nutrição e marcas, enfim, produtos de consumo normal de nutrição, para que o nutricionista possa também recomendar e ter também dados de HealthMate e outras plataformas de fitness, para que seja uma plataforma de 360 graus que junta a capacidade da pessoa ter um aconselhamento profissional com os dados e ao mesmo tempo a pessoa poder comprar o que o nutricionista lhe recomendar em termos de nutrição e em termos de plano. E eu acho que isto é uma nova, ou seja, é mais um layer, mais uma camada de personalização e conveniência da internet, neste caso aplicado à nossa forma física, a Zen Club na parte de saúde mental, e existem outras, mas o que nós queremos agora cada vez mais é integração inteligente e personalizada e conveniente da nossa vida com os serviços que nós necessitamos, e a Nutrium é um excelente exemplo, está já em dezenas de países, tem centenas de nutricionistas, milhares de nutricionistas já a trabalhar na plataforma e milhares de clientes também na Europa inteira e até fora da Europa que utilizam a Nutrium, uma empresa de Braga, para se aconselharem e para aconselharem os planos de nutrição. Stephanie, continuando, já que o teu tema também era na linha deste, se calhar tratávamos já da parte das tendências, lançaste aqui a questão do envelhecimento como uma doença. Ainda ontem ouvia uma senhora lá da União Europeia, sueca ou da Croácia, já não lembro, que já disparava que a idade da reforma eventualmente passaria para os 70 anos, não é? Porque à medida que estamos a envelhecer. O que é que querias desenvolver em termos aqui de tendência sobre este tema? Sim, isto vem na sequência, ou seja, nós, como humanidade, cada vez estamos a viver mais, não é? Ou seja, não há dúvida que houve um aumento da idade média esperada das pessoas enorme, não é? Duplicou no último século ou algo assim parecido. Mas o problema é que nós continuamos a viver a nossa idade mais avançada mal. Ou seja, as pessoas vivem mal, têm vários problemas, acabam por definhar e acabamos depois por muita gente morrer em sofrimento, senão quase toda a gente. E o envelhecimento sempre foi tido como uma coisa natural, não é? Porque a pessoa cresce, desenvolve-se, tem uma idade adulta e depois começa a declinar, a decair. Aliás, logo a partir dos 25 anos começa logo a decair. E depois a partir dos 45 então começa a decair mesmo e depois enfim, a coisa acaba mal, não é? E está-se a chegar à conclusão, enfim, está-se a chegar nas últimas 2 décadas, mas ainda agora recentemente li um livro que recomendo vivamente, que é o Lifespan, do professor David Sinclair, Lifespan, que é um professor de Harvard que se dedica a isto, que é, na realidade, o envelhecimento é uma doença, ou seja, que não é ainda considerada em muitos países uma doença, mas é a mãe de todas as doenças, é o envelhecimento. É, digamos, quando as nossas células se copiam elas próprias com erros e levamos com o raio-x e com o sol e por aí fora. E, portanto, o nosso código, o nosso software começa a ficar com defeitos, com erros, basicamente. E, portanto, a ideia aqui é tentar repor o código original para que o programa funcione,
para que não comecem a aparecer os cancros e a pessoa não consegue andar e tem dor e tudo e por aí fora. E isso está a ter avanços incríveis nas últimas décadas e agora em particular nos últimos 5 anos, com novos testes de novos medicamentos e de novas moléculas que estão que já deram resultados digamos, em humanos e em pequenos animais e por aí fora, que agora estão a passar para os humanos, que são esta ideia de que se nós formos ao master switch, ao código de software original no nosso DNA, que foi sendo abastardado durante a vida, e se conseguirmos pôr o código original, porque ele está lá guardado nas nossas células, se conseguirmos voltar a pô-lo, a correr esse software em vez do software que já está destruído por décadas de exposições nocivas a químicos e a coisas que não devíamos, mas que são inevitáveis, conseguimos, se calhar, viver 100, 150, 200 anos e viver relativamente bem durante muito tempo. E daí que também não faz sentido depois parar de trabalhar aos 75 anos, não é? Se eu quiser. Mas também a minha experiência é que as pessoas que param de trabalhar, o declínio é maior ainda. Portanto, eu já planeei não parar de trabalhar, porque senão o declínio será ainda mais rápido. Já se nota, mas enfim, é tentar não seja tão grande. Alright. Bom, vamos saltar aqui de tema. Estamos a fechar aqui os 2 temas finais. O Nuno trouxe aqui um tema quente, a Bitcoin. Nuno, a Bitcoin hoje ultrapassou os 50 capas, não é? É verdade, João. Creio que saiu essa notícia aí. E a questão que o Nuno trazia era se o Bitcoin era ou não era um refúgio para investidores. O que é que tu achas? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu há 15 anos que lido com mercados financeiros, não a nível profissional, mas a nível doméstico, e não, eu realmente não consigo compreender este tipo de afirmação e este tipo de fenómeno. Tem sido uns artigos, nomeadamente nos Estados Unidos, que realmente a Bitcoin pode ser um refúgio face ao ouro. Para as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir, normalmente o ouro ou a prata ou outros commodities são utilizados pelos investidores quando existe alguma volatilidade nos mercados, nos índices, ok? Então a malta normalmente refugia-se em metais preciosos, ouro, petróleo, etc. E quererem-nos vender essa ideia de que a Bitcoin é um refúgio para os mercados, eu acho que é uma falácia, é aquela história de quando se repete uma mentira muitas vezes, passa a ser uma verdade. Como é que uma coisa, vai lá, uma coisa digital, tudo bem que começa a ganhar cada vez mais credibilidade, mas como é que uma coisa que desvaloriza em finais de 2017, princípios de 2018, 70%, pode ser um refúgio à volatilidade dos mercados? Há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Eu, desde que recebi um telefonema a propor-me que investir nas bitcoins é que é um grande negócio, eu fiquei assustado. Mas o que é facto é que eu arrependo-me profundamente quando falei com o meu amigo Alexander Mandic, e ele disse-me que estava a comprar todos os meses X bitcoins, e eu disse-lhe a ele, pá, sai disso que ainda vais perder dinheiro, e eu agora arrependo-me que a minha característica de conservadora, de mitigação de risco, realmente fez-me ter um custo de oportunidade muito grande. Mas basicamente o que eu queria chamar a atenção é que não se metam todos a comprar, na minha opinião, atenção, vale o que vale, não se metam todos a comprar a Bitcoin, e eu acho que é de longe e de todo um refúgio, seja o que for. Nós tivemos agora um teaser brutal, que foi o Elon Musk a dizer que ia permitir que os Teslas fossem comprados com Bitcoin, mas eu percebo porque e ele a pôr Bitcoin no seu Twitter, que é seguido por milhões de pessoas, eu percebo porque é que ele faz isso, porque ele é um influenciador, ele é uma pessoa que consegue mobilizar outras pessoas a comprar o ativo que ele investiu 1,5 bilhões do dinheiro da Tesla, que agora devem ver se calhar uns 10 vezes ou uma coisa assim do género. Agora, o resto das pessoas, que eu chamo, no sentido positivo, mas chamo a carneirada, não comecem a entrar nestes esquemas da Bitcoin e pensar que isto podem ser vencedores, porque podem de um momento para o outro, basta haver um legislador ou um país qualquer, como a China, como aconteceu em 2017, dizer que a Bitcoin vai ser proibida, ou um chinês que acordou mal disposto e começa a disparar e a vender Bitcoins, que aquilo depois começa a cair de uma forma vertiginosa. Pronto, basicamente é isto, e lanço agora aqui aos meus colegas de painel aqui este modo, ver o que eles acham acerca disto. Assim, eu posso comentar, eu em geral estou de acordo, em geral também fiz quase mais ou menos a mesma coisa, não tenho quase ativos digitais, um bocadinho, tem corrido bem. Eu acho que o movimento é inevitável, ou seja, eu não estou a dizer aqui,
longe de mim está a dizer comprem ou vendam, mas o que nós estamos a notar é que o mercado de digital currencies se está a institucionalizar, ou seja, cada vez há mais players institucionais a começar a investir, talvez não realmente não como moeda de compra de nada, mas como refúgio de valor. É estranho realmente, porque assim o ouro em última análise havia ouro, não é? Pronto, existia ouro fisicamente, mas também o ouro é uma, quer dizer, também não deixa de ser, é como bitcoins, não é? É uma coisa, bitcoins por acaso também há um limite, ou seja, a mineração de bitcoins tem um limite matemático que eu não percebo, mas enfim, em todo caso parece que há um momento em que aquilo acaba e portanto será uma questão finita. Mas nós não estamos só a falar de bitcoins, há muitas outras moedas e umas vão vingar e outras não. O que eu acho que é incrível é que os institucionais estão a entrar e está a começar a ver, e nós vamos anunciar em breve também um investimento grande nessa área, na área, digamos, associada a bitcoins, não é propriamente em bitcoins. Porquê? Porque estamos a ver realmente que há uma tendência mundial de normalização e de aceitação pelas autoridades. E isso nota-se quando os grandes fundos mundiais e os grandes bancos começam a aceitar, enfim, digital currencies e, portanto, não sabemos bem como é que isto vai acabar, mas não é uma coisa que vai acabar, ou que vão acabar com isto porque já não é possível. E, portanto, Stefan, temos esperança desculpa, agora realmente de especular em bitcoins. Difícil. Stefan, desculpa estar a interromper, mas era mesmo esse tópico que eu queria perceber a vossa opinião. Tu acreditas que com os países a imprimirem moeda como estão a imprimir, quer dizer, os Estados Unidos anunciou mais 1,9 trilhões de estímulo, basicamente ligam as impressoras todas e desatam a produzir dinheiro. Tu acreditas que os países, os governos, a terem necessidade de controlar a moeda para poderem fazer face a estes estímulos, vão olhar para este fenómeno de criptomoedas que eles literalmente não conseguem controlar e não vai haver aqui um momento em que alguém vai dizer que se calhar está na hora de parar com a brincadeira? Pode haver até muita gente que diga que está na hora, só que o problema é que não há um chefe do mundo, não é? Ou seja, não existe, não é? Mesmo quem tentou não conseguiu. E, portanto, o mundo é um bocadinho mais democrático, mesmo assim, do que se pensa. Aquelas teorias da corrupção, isto são os tipos que mandam. Ninguém manda. Nem o presidente dos Estados Unidos manda o suficiente. E, portanto, além disso, os próprios governos estão a pensar em criar as suas próprias moedas digitais. E, by the way, quando se diz que os países estão a imprimir dinheiro, não é verdade. A impressão de dinheiro faz digitalmente hoje em dia, que é assim, é o Banco Central que mete uma linha de código a dizer assim, agora criei mais $1 trilhão. Não existe, estas moedas não existem, essas notas não existem. Isso em si próprio já não tem backup nenhum físico. Quando a Reserva Americana cria $1 trilhão, é uma linha no computador que criaram e depois mandam essa linha para os bancos. Não existe dinheiro físico. Sim, eu quando estava a referir não me estava a referir à impressão física, estava a referir à criação. Sim, mas as pessoas não virtual. sabem isso, não é? Claro. Mas é que hoje em dia o Fed já faz isso, ou seja, o Fed cria dinheiro e a Europa cria um dinheiro virtual constantemente, ou seja, são linhas de computador que eles metem lá. Olha, eu estava aqui a ouvir e é muito interessante. Estava aqui a ouvir e é interessante que vocês os dois também não veem nem percebem o que é Bitcoin. Porque para mim, uma vez eu não investi em Bitcoin porque o meu filho uma vez perguntou-me e eu tentei explicar e ele ficou a olhar para mim e eu percebi que eu não expliquei nada porque também não percebia o que estava a dizer. Okay? E agora, quando eu vejo Dogecoin aumentar gás, vamos lá dizer, isto aqui é assim, eu não tenho nada contra pessoas que estão a fazer dinheiro, eu acho que quem está a fazer dinheiro com Bitcoin aproveite, vende, ganha, sai, mas eu vou dizer, a gente já passou muitas dessas coisas, incluindo o que o Stefan está a dizer, institutional, eu vou dizer, quando houve as tulips, e houve o boom das tulips, das tulipas em português, okay? O governo holandês garantiu o valor das tulips. E quando começaram a vender, o governo punha dinheiro para tentar aguentar. Então, um governo estava atrás disso. Houve a .com, todos os bancos que o Stefan trabalhou investiram em .coms. JP Morgan, outros que já desapareceram, todos entraram. Não é que estava certo. It also boomed. And busted, ok? Eu acho que o Bitcoin, de momento, está na mão de 0,02% mesmo das pessoas que têm Bitcoins que conseguem ser influencers e no dia que eles começarem a vender, there is a rush. E depois é panic. A gente vê panics e panics, a gente somos animais de ganância
And when the fucking penny comes, a gente foge like animals as well to survive. Então, não seja apanhado com isso. E depois, isto agora estamos printing money. Money é duas coisas que eu vejo sempre em money. It's value, e a gente tem faith que aquilo vale alguma coisa. O value de Bitcoin é hoje vale isso, amanhã cai 100%. Não sei, mas 30%, o dia depois aumenta 50%. It's not value holding. E isso é muito diferente de uma pessoa dizer que o dólar, aquilo é um papel que tem dívida enorme por trás, but we still have the faith, e temos ali alguma coisa que a gente acha que vai ter valor para o ano. Bitcoin, we don't know. Maybe not. Então, não é uma coisa que eu conseguia dizer long term that we could get into. E eu acho que essas são as razões que eu também... Mas também não ouvem o que eu digo, que eu investi no Ike Batista. Okay? Eu não quero voltar a isso. Então, o que eu estou aqui a dizer é que às vezes, quando a gente não percebe, doesn't make sense. Eu acho que é o Buffett que diz, when you don't understand it, stay away from it. E a gente não precisa de ser bom em tudo, ou ganância e ganhar em tudo. Só às vezes é melhor uma coisa. E quando houver o rush, vende rápido. E don't be too ganância. Eu lembro que eu comprei o Tesla shares. Eu quis comprar um carro Tesla e tinha que esperar muito tempo. Então investi $53 mil em Tesla shares a $13. Top. $13, 53. Agora valia mais que 10 milhões. Eu vendi quando estavam a 19. Because I don't want to be... That's laugh. You understand what I'm saying? Agora, o que eu estou a dizer, quem está com crypto, it is... be aware, porque ninguém percebe. Menos o Matcha Jockey, que também ninguém conhece. Então, esse nunca há de ir para a prisão. Em Ponzi schemes acontecem, e eu não estou a dizer que é um Ponzi scheme, there is something behind it, porque as pessoas têm tanta fé. Mas as tulips também eram bonitas e existiam. E depois começaram a vender a Dogecoin, que era uma tulip que crescia com uma cor diferente numa folha. I don't know. Não sei. All right. Tim, para fechar, temos aqui uma nova tendência que é Portugal e os digital nomads. Partilha aí o conceito de comunidade que se está a criar. Eu só queria dizer é que a gente devíamos de ser mais proativos e convidar todos que querem ser digital nomads para vir para Portugal. Temos o lifestyle, ainda temos o sol, temos tanta coisa boa, e a gente precisamos de pessoas que vão gastar dinheiro nesses nossos restaurantes, vão viajar por dentro do país, vão fazer network com as empresas que a gente estamos a investir e que abrem mais mundo para essas empresas. So I really think eu vi a Grécia a começar welcoming them e a dar incentivos para eles irem para lá, e não são nenhum incentivos que não podem ser feitos. E eu estou a ver que a gente vai perder outra vez uma onda de conseguir attract talent, e se isto aqui ficar mal, né, que vamos dizer a crise, estamos outra vez no risco de pessoas começarem outra vez a fazerem o que os portugueses fazem, é saírem e a procurem de oportunidades. E eu acho que era bom conseguir começar a ter essas pessoas, pelo menos há mais rendas, mais carros a passar na Via Verde, mais pessoas a comprarem e a consumirem. E eu acho que era só isso que eu queria falar com esse time, é que temos que tentar, de alguma maneira, estarmos à frente da onda em coisas que é trazer talentos e que não custam muito trazer. Alright, meus caros, e está feito. Este foi o nosso primeiro episódio. Demos aqui a volta a uma série de temas interessantes. Quero-vos agradecer aos três por partilharem aqui todos os vossos conhecimentos e interpretações aqui destas temáticas. Obrigado a vocês também que assistiram aqui ao nosso podcast. Vemos no próximo episódio e fiquem bem.